Então vamos lá. Nossa máquina aqui nós temos o suporte anti-empenamento, os braços de suporte e os carros deslizantes. Como que a gente vai posicionar a nossa placa aqui? Nós temos que centralizar o processador com o canhão. Então vou posicionar ela aqui. Vou apoiar aqui no suporte anti-empenamento a princípio. Vou deixar aqui, ó. Essa seta tem que alinhar no centro do chip. E essa outra seta aqui na lateral, ela tem que alinhar com o centro do chip. Então esse é o meu alinhamento. Vou pegar o meu carro aqui, vou encaixar na cava aqui do suporte. Vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó. Vou encaixar na cava do suporte. E vou prender o carro. Agora eu vou mover só esses bracinhos aqui para prender a placa. Ó. Então agora a minha placa, ela está apoiada no suporte anti-empenamento ali. Ela não chega a encostar, fica um totozinho de 0, alguma coisa milímetro ali, para encostar no meu anti-empenamento. O meu processador, ele vai estar aqui alinhado com o alinhamento aqui da placa. Só. Está aqui. Eu prendi os 4 cantos da placa, faltou lá atrás que não prendeu direito. É que isso daqui se ajusta um, ele vai dar uma fugidinha no outro, tá? Então você tem que estar ajustando até os 4 ficar firme. Ficou firme os 4, beleza. O que eu vou fazer agora antes de iniciar a nossa rampa? Eu já estou com a placa presa, posicionada. Eu vou levantar o meu canhão agora e vou aplicar o fluxo na placa. Como que eu faço a aplicação do fluxo? O fluxo eu aplico ele em L. Então eu passo uma camada aqui atrás e uma camada aqui na lateral. E por que eu aplico o fluxo dessa forma? A hora que a nossa máquina esquentar o chip, esse fluxo vai conseguir fluir até aqui na ponta. Se eu passo nos 4 cantos, quando ele tentar fluir, vai ter ar aqui dentro, e aqui no meio do chip, às vezes não vai chegar o fluxo. Dessa forma que não, ele consegue vir correndo e chegar aqui na outra ponta. Ele tem, assim, ele é capaz de correr isso daqui que é uma maravilha. Então isso daí, você não precisa nem esquentar a cabeça que ele vai correr aí. Então agora eu vou abaixar meu canhão. Canhão sempre a 2 centímetros do chip. Então aqui, ó, se eu pegar uma régua, vamos ver quanto que tá dando. Aqui, ele tá dando exatamente 2 centímetros ali e meio. Eu posso descer mais um pouquinho, então, se eu quiser. Ele tem um parafusinho aqui em cima que serve como limitador. Ó, agora, vou pegar aqui na ponta, eu tô quase a 2 centímetros, mas já tá bom já. Na verdade, acho que ele estava regulado para 2 centímetros e eu mexi no parafusinho aqui. Então, 2 centímetros. Beleza? Então agora a gente tem aqui a parte do painel de manuseio dela. Aqui ela está na rampa 1. A rampa 1 dessa máquina minha está configurada para ressolda. Então eu preciso ir para a rampa 0, que é a minha rampa de dessolda com solda lead free. Aqui está regulado em 320 graus, eu não vou mexer porque, por incrível que pareça, hoje choveu um pouco, então a umidade do ar aumentou. Aqui eu tenho em cima a temperatura atual, então vou colocar aqui o meu termopar na placa. Eu gosto de colocar ele bem coladinho com o chip ali, ó. Eu não chego a encostar no chip, mas bem próximo.
e ele vai me dar a temperatura da placa. Embaixo aqui eu vou ter a temperatura alvo que eu quero alcançar e aqui no step o passo da rampa que eu estou fazendo. Então agora vamos apertar para ele iniciar a rampa. Olha lá, contou passo 1. Aqui é a temperatura que eu estou buscando e a temperatura atual da placa. Aqui tem um limite de 20 graus entre a temperatura atual e a temperatura alvo. E sempre que ele atingir esse limite, ele vai pausar a rampa para poder estabilizar a temperatura na placa para depois continuar a rampa. E agora eu vou deixar rolar aí. Talvez eu acelere o vídeo para poder passar mais rápido, mas vamos fazer o processo todo sem corte agora. Pode ver que a temperatura da placa está um pouco acima da temperatura alvo. Por quê? É a temperatura que está irradiando da resistência inferior. Lembra que eu falei que o processo mais importante da soldagem aqui é a resistência inferior? A rampa ela acontece no canhão, mas é essa resistência aqui que vai estabilizar a temperatura da nossa placa na temperatura de soldagem. Então aqui ela está pausada na rampa de 60, mas ela está rolando, o tempo está correndo. Já já ela vai subir aqui e acompanhar lá. Começou a subir, e aí aqui já está estabilizado na temperatura um pouquinho maior que está vindo da base da placa. E aqui ela vai atingir lá agora a próxima temperatura e vai aguardar atingir aqui para continuar a próxima rampa. Mas o grande diferencial aqui, quem faz a soldagem nessa máquina que acontecer de forma correta, é a nossa resistência inferior. Então, sempre que você for trabalhar com máquina IR, você tem que entender que a transmissão de calor da base para a placa é o ponto mais importante. Porque se eu só tacar calor no canhão superior, eu vou empenar a placa, eu vou estourar o chip e ele não vai sair. Então o calor tem que vir de baixo e em cima ele vai estabilizar o calor no chip para a gente poder fazer a soldagem. Aqui, ó, o fluxo ele já correu por baixo de tudo, ó lá, ele fervendo embaixo do chip. E essa é a temperatura de ativação do fluxo que a gente conversou. Tá vendo que ele está fervendo? Ele tem que perder todas essas bolhas que ele está fervendo aí antes de executar a soldagem. Porque se ele ferver assim, se ele formar bolha enquanto está soldando, ele pode criar bolha de ar entre a solda e o chip aí na placa. E aí a gente vai ter um problema de trinca de solda depois. Então, essa temperatura precisa de um tempo para executar esse passo, por quê? Para a gente poder ter a ativação correta desse fluxo aí. Tá vendo essa luzinha Alt 2? Ela significa que a máquina está ligada e está rodando. Essa Alt 1, ela significa que está sendo enviada energia para a nossa resistência superior. Então, por que ela fica piscando? Porque ela não fica ligada o tempo todo. Ela liga, desliga, para poder manter a temperatura que a gente quer. Aqui, nesse run, quando ele está aceso, a gente tem ele, significa que a máquina está rodando. Quando ele está aqui no meio, a máquina está em estado de espera. Ela está executando a espera da rampa. E quando ela pisca para cima aqui, é que ela está subindo e executando o aquecimento. E essa daqui de baixo é quando a gente está programando a rampa, que ela vai ficar acesa.
Para vocês o painel tá piscando todo aí, tá? Mas ele tá aceso só aqui para mim. A única luzinha que pisca é essa daqui. Ah, um detalhe bem importante, tá? Essa daqui é placa de sucata. Não tenho nenhuma para reparo hoje para colocar aí para gente fazer um negócio aí real. Mas o processo é o mesmo, tá? Vamos remover aquele chip dali, vamos ver como que ele tá. Eu nunca tirei esse chip daí ainda, eu não sei como que ele tá. Eu acredito que esse chip esteja bom e que dê para mim usar em outro videogame se eu precisar. Mas nunca tirei o danado daí. Então agora você pode ver o seguinte. Tá vendo que a temperatura em cima ela tá acompanhando a temperatura de baixo aqui? Por quê? Porque o máximo de calor que a minha resistência consegue transferir para a placa e dissipar, ele já foi atingido. Então, quem está aquecendo o meu chip BGA ali agora é o canhão superior. Então, já estabilizei a temperatura da placa para ela não embarrigar, não empenar, e ela está apoiada no nosso suporte anti-empenamento para ela não derreter a resina dela e descer. É para isso que a gente tem o suporte anti-empenamento, para ela não descer. E para ela não embarrigar para cima, a gente tem a resistência inferior, que vai fazer o controle de temperatura aí da placa, vai estabilizar a nossa placa, para a gente conseguir fazer uma soldagem adequada. Provavelmente nesse ponto da placa que ela está por volta de 140, 150 graus, enquanto lá no processador a gente está nessa temperatura de 200 e tantos. Mas é pouca temperatura que ele tem que absorver ali no processador para poder fazer a soldagem. Ele não está vindo só do canhão de cima mais. A gente está estabilizando a nossa placa. Esse é o ponto mais importante de todos aí para a gente entender. Ela já está a 220 graus. Essa solda ela tem que derreter a 227. Então, a hora que ela chegar aqui no 230, já tem que estar solto ali. Se não tiver solto, tem mais uma etapa até 240. Se não soldar, é porque já fizeram o reflow ali. Aí dá trabalho para tirar. Agora eu vou dar uma cutucadinha nele, ver se ele já está solto, lá, ele está preso ainda. Isso daqui não é cutucar, não, é um toquezinho milimétrico para sentir como que ele está. Mas aqui, ó, 230 graus, se ele tivesse com a solda ali de frio, já era para ele estar tá soltando. Não era para ele estar tá preso aqui ainda. Vamos deixar a rampa rolar para ver. Aí tem mais uma rampa de mais, sobe mais 10 graus aí para a gente poder tirar esse chip. Ele vai estabilizar por um tempo, que a temperatura é normal, então ele não sair aqui logo de cara, ele precisa absorver a temperatura por todo o chip, derreter toda a solda. Agora a última rampa nossa, ele vai subir até 240 e eu espero que ele saia, que essa rampa é para sair nessa temperatura aí. Olha lá, soltou já. Vou deixar ele concluir a rampa só para terminar de fundir a solda. Mas ele já está solto. Na hora que ela conclui a rampa, ela apita, tá? Vai fazer um barulhão, na verdade. Então agora, para a gente remover, eu vou usar uma pinça vácuo. Então aperta aqui do lado, eu solto, ele vai grudar o chip aqui para nós. Ela concluiu a rampa, vou levantar o meu canhão, vou pescar ele aqui, ó. Olha lá. Peguei, vou colocar aqui do ladinho. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou ligar a refrigeração do nosso canhão. Ele vai soprar ar aqui agora, ele vai refrigerar o canhão e a placa. Beleza? Então, para a gente remover o chip é isso. Agora a gente vai
para a limpeza do chip e a limpeza da placa.